Olá, tenha um excelente e abençoado dia, debaixo da bênção do nosso Pai Celestial, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o seu Pai. Quando ontem, numa nova semana de oração na nossa comunidade, quando eu fazia uma devocional, antes de nós orarmos, eu disse para as pessoas que ali estavam, e para mim também, eu tenho declarado essa verdade, que quando nós descobrirmos, quando tivermos a revelação de que o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Criador dos céus e dos mares, das estrelas e dos astros, quando nós tivermos a revelação, além do conhecimento, de que Ele é o nosso Pai, a nossa vida não é mais a mesma. Grave bem isto. Eu não sei como é que você se relaciona com Deus, mas eu quero desafiá-lo a chamá-lo de Pai. Se você é uma nova criatura, se você é filho de Deus, se você já nasceu de novo, você já não é uma criatura, você é filho. João 12 diz: todos quantos o receberam como Senhor e Salvador. É isso que João quer dizer. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Porque o verso anterior diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então ele veio para a humanidade, ele veio para reconciliar, ele veio para retomar o projeto eterno dele em Cristo Jesus. Mandou o seu filho, mas muitos não o receberam, muitos o rejeitaram. E o verso 12 conclui dizendo: mas a todos quantos o receberam Jesus como Senhor e Salvador, reconheceram a Ele como Filho de Deus, como Messias prometido, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Poder aqui é autoridade. Poder aqui é capacidade. Deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Então, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe um poder, uma autoridade. Essa palavra poder aqui é exousia, que significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental, habilidade ou força com a qual alguém é dotado. O poder da autoridade, da influência, poder do direito, do privilégio, poder de reger ou governar. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, e se você ainda não o recebeu assim, você precisa fazer essa declaração. E ela é muito simples, você pode fazê-la hoje, pode fazê-la agora, dizendo: olha, Pai, eu não reconheci até hoje Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu quero declarar que eu quero que Ele seja dono da minha vida, Senhor da minha vida, Senhor do meu destino. E eu quero viver para a sua glória. É a maior e mais importante decisão que um homem pode tomar, que uma mulher pode tomar. E quando você toma essa decisão, quando você faz essa simples declaração no seu quarto e depois confessa isso publicamente diante da família de Deus, imediatamente você recebe esta exousia, este poder, esta capacidade, essa liberdade, essa licença, essa permissão. E a maior licença aqui é você chamar o Deus, o Criador do Universo, de Pai. Portanto, tudo que eu estou falando aqui das Escrituras, mesmo do Velho Testamento, é a carta do Pai para os seus filhos. E hoje nós vamos entrar num aspecto muito poderoso das Escrituras, um dos capítulos mais memoráveis de Deuteronômio, onde Deus inspira Moisés a elencar a lista de bênçãos que ele preparou para o seu povo. Você vai ficar maluco ao que você ouvir isso. Talvez eu desmembre isso em 2 episódios para não correr aqui, porque isso é muito poderoso. Antes de entrar nele, eu quero declarar para você o seguinte, quero te
algo que eu acordei no meu coração hoje e fiz questão de contar aqui. Quando ele fala no capítulo 27 sobre as maldições decorrentes da desobediência, porque eu falei no episódio passado, né? No episódio retrasado, melhor dizendo, que a desobediência gera a bênção. Melhor, a desobediência gera a maldição. E eu fui contar aqui os versículos e as declarações. As maldições, olha que interessante, eu não tinha percebido isso. As maldições declaradas em Deuteronômio 27, de 12 até o 26, são 12. São 12 maldições por decorrentes da desobediência. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, né? Maldito aquele que desprezar o seu pai. Terceiro, maldito aquele que mudar os limites da casa do seu próximo. Maldito aquele que fizer errar o cego o caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Que tiver relações sexuais com a madrasta, com animais, com a sua irmã, com a sua sogra. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas. Aquele que aceitar suborno para matar a pessoa inocente. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não cumprindo, desobedecendo. São 12. E por curiosidade eu contei aqui a lista de bênçãos. Sabe quantas são? 24. O dobro. Isto eu concluo que o meu pai, ele não deseja que eu seja amaldiçoado. O projeto dele é que eu e você sejamos abençoados. E Deus dá sempre em dobro para nós quando nós decidimos obedecer aos princípios da sua palavra. E esta palavra bênção, e o tema de hoje é a obediência gera bênção, ela tem um significado muito forte no hebraico. Muitas vezes a gente usa palavras na língua portuguesa como jargões, às vezes, como chavões, sem ter a atenção necessária do significado. O que significa aquela palavra? O que ela carrega? Quando você libera aquela palavra, o que é que aquela palavra carrega em si no mundo espiritual? Porque eu quero que você saiba que a palavra, as nossas palavras, e a palavra de Deus muito mais ainda, são sementes. O que é que tem dentro de uma semente? Tem o DNA daquela árvore que ela foi gerada. Dentro de uma semente de laranja, tem um pé de laranja. E se você plantar uma semente de laranja, você pode ter um pé de laranja. E neste pé de laranja, quantas laranjas você terá? E dentro dessas sementes, quantas sementes terão por conta daquela única semente que você plantou? Entendeu o raciocínio? Você tem uma semente, você planta aquela semente, nasce uma árvore, nasce uma laranjeira. Naquela laranjeira, vamos supor que nascem 20 laranjas. Quantas sementes teremos dentro de 20 laranjas? É exponencial, é incontável. É incontável. Então veja o poder de uma semente. Então, quando você fala palavras, ou quando Deus fala palavras para nós, essas palavras carregam dentro de si sementes poderosas. Então, quando Deus diz aqui, as bênçãos decorrentes da obediência, e o capítulo anterior eu falei que para isso acontecer você precisa praticar 2 verbos, ouvir e guardar. Ouvir, que é escutar de fato, que é perceber pelo ouvido, que é obedecer. Ouvir com atenção, compreender. Porque muitas vezes você ouve algo e não compreende. Assim como você está numa palestra, o cara usa um termo lá técnico, ou uma palavra que você desconhece. Se você não anotar aquela palavra, aquele princípio, para correr atrás depois, para ter entendimento daquilo, você não recebe aquela semente semeada. Ela não vai para o seu espírito, ela vai para o seu ouvido ali. Então é muito sério esse negócio das palavras. E Deus tem chamado muito a minha atenção nesses últimos anos sobre isso, porque eu já fui a pessoa que não
valorizou as palavras. Nem as palavras de Deus como eu valorizo hoje, e nem as palavras que saem da minha boca. Então, palavras, preste atenção nisso, palavras são sementes. Então, quando você ouve a palavra de Deus, ouve dando ouvidos, com atenção, com interesse, compreendendo, entendendo o significado delas, isto já é um ganho. Isso é 50% do caminho. Agora, quando você guarda esta palavra, quando você guardar aqui é no sentido de fazer, é manufaturar, é realizar, é obedecer, é produzir em cima daquela palavra. Deus falou, você vai e pratica. É a prática. Aí então o crescimento e o milagre é exponencial. Então, introduzindo esta palavra aqui, que a obediência gera bênção, veja aqui o significado da palavra bênção. Bênção é prosperidade. Bênção é louvor de Deus. Não é louvor a Deus, é louvor de Deus. Bênção é um dom. Bênção é um presente. Então, quando Deus está dizendo aqui que você e eu seremos benditos, Ele está dizendo assim, vocês serão prósperos. Vocês terão o louvor de Deus. Eu vou dar a vocês um dom, vou dar a vocês um presente, eu vou dar a vocês uma capacidade de vocês serem prósperos e gerar prosperidade onde vocês estiverem. Então, para encerrar aqui, amanhã eu volto. Lembra quando no interior tinha muito disso, e eu pratiquei isso a minha vida inteira, quando criança, até jovem. Sempre quando eu ia sair de casa, eu dizia para o meu pai e para minha mãe, bênção pai, a bênção pai, a bênção mãe. E minha mãe virava para mim assim, principalmente ela, que meu pai às vezes saia mais cedo de casa, mas eu lembro muito bem da minha mãe virando para mim assim, com paciência, amor, dizendo assim, Deus te abençoe, meu filho. Meus amigos, eu saía da minha casa, eu era criança, mas eu saía da minha casa tão seguro, tão na certeza de que eu estava debaixo da bênção, que era um negócio impressionante. E minha mãe era uma mulher temente a Deus, minha mãe era uma mulher fantástica. E quando ela me abençoava, eu me sentia seguro. Eu me sentia assim, ó. Eu sabia que eu estava debaixo de proteção. A bênção é proteção. Por isso que eu quero declarar para você que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti neste dia. O Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. E até amanhã.